Na última aula, abordamos quais são todos os modelos de negócio que existem no mercado do poker atualmente. Nessa aula, vamos falar sobre como formar a sua pool, focando nos critérios técnicos e no aporte inicial do projeto. Começando pelos critérios técnicos, para começar uma pool, é preciso reunir jogadores que estejam em momentos de carreira próximos para fazer sentido. Pois ao reunir jogadores que têm uma disparidade ali muito grande um do outro, já teríamos um deal muito desbalanceado logo no começo. Por exemplo, um player de ABI 20 precisa buscar players que estão numa faixa muito próxima dos torneios de ABI 20. Se ele se reunir com um grupo de jogadores do ABI 5, provavelmente já não compensaria financeiramente. Outro ponto também é que todo o processo que o jogador do ABI 20 precisa vivenciar para dar o próximo passo na carreira é totalmente diferente das demandas que o jogador do ABI 5 precisa para evoluir no jogo. Por isso, é necessário que o momento de carreira dos jogadores em uma pool sejam muito similares para evoluírem as suas carreiras juntos. Com esse objetivo em mente, quais critérios devemos observar nas pessoas que têm interesse de formar uma pool? Como dito anteriormente, nessa análise do ABI é importante ressaltar o ROI que cada jogador possui, o quão bem os jogadores estão ganhando nos torneios do topo da sua grade. Isso pode nos dizer que existem ali uma diferença de nível técnico. O segundo ponto é verificar qual vai ser a disponibilidade que essa pessoa vai ter para a pool, pois o projeto vai envolver diversas obrigações e combinados entre os jogadores, como a meta de volume de torneios que cada jogador terá que jogar, o tempo para participar das reuniões administrativas e dos estudos em conjunto, dos warm-ups e assim por diante. Somente entendendo o tempo que cada um tem disponível que vai ser possível alinhar todas as expectativas de cada jogador para a pool, estabelecendo as metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. O volume médio de torneios que ela jogou nos últimos anos também é importante para a gente entender ainda melhor qual é o momento de carreira que essa pessoa se encontra. Um exemplo em relação a isso é um player que está volumando 800 torneios por mês nos últimos 365 dias, provavelmente estar em um momento de carreira ou numa pegada diferente do que o player que ficou muito tempo inativo no último ano. O quarto ponto é observar se os jogadores possuem uma reserva financeira ou que tenham pelo menos o dinheiro para fazer o aporte inicial no projeto. É um tópico que vamos abordar com mais profundidade nas próximas aulas também, mas saibam desde já que a falta de uma reserva de emergência pode influenciar diretamente a estratégia da pool, fazendo com que a pool busque a menor variância possível da seleção de torneios que ela vai jogar, e não necessariamente a grade que mais vai trazer retornos financeiros, pois caso a pool fique negativa por um período curto de tempo, pode resultar na perda desse jogador que não possui uma reserva bem estruturada. Isso também impacta na estratégia de alocação de recursos da pool, fazendo com que ela precise priorizar saques maiores para que os jogadores consigam se estruturar. Porém, vão estar abrindo mão de conseguir alocar uma verba maior para a contratação de algum provider que possa ajudar ali o projeto a crescer. Por exemplo, a contratação de algum coach externo. Agora vou comentar sobre um critério que não é obrigatório para todas as pools, mas que pode ser importante para que ela tenha uma maior longevidade, que é a análise dos perfis dos membros da pool. Na nossa opinião aqui do Baga, ter jogadores que possuam aptidões de diferentes áreas agrega bastante ao projeto. Vamos pensar num exemplo de uma pool de 5 pessoas e que esses 5 players não tenham afinidade nenhuma com software de estudos. Com isso, todo o processo já tende a ter mais desafios para conseguir melhorarem no jogo, pois será mais difícil de direcionar os seus estudos, revisar eles, analisar a eficácia das suas jogadas, identificar os leaks e etc. Chegando num ponto que o projeto vai atingir o seu teto de potencial, necessitando alguém com um perfil mais cientista ali do jogo para conseguir chegar no próximo nível. Essa pool teria um potencial de crescimento e de longevidade muito maior
caso dentro dela, por exemplo, tenham dois jogadores que tenham afinidade com o software de estudos e que também tenha outros dois players que sejam mais do perfil de grinder ali, que consigam colocar em prática com mais facilidade os conteúdos que a pool estuda. E por fim, um último jogador que tenha uma experiência na parte administrativa de carreira, que saiba montar uma boa grade de torneios, por exemplo. Ter pessoas que tenham características diferentes, mas que se complementam, faz muito sentido para o crescimento do projeto, podendo assim facilitar o andamento dele e aumentando o teto de potencial que uma pool pode atingir. Para finalizar essa parte dos critérios, é importante também buscar entender previamente para onde que essa pessoa está querendo direcionar a sua carreira. É para escalar os limites dos torneios? É para apenas buscar uma maior estabilidade no ABI que joga? Tem algum outro projeto além de ser jogador de pôquer que ela queira pôr em prática? Todos esses pontos são relevantes para garantir que todos os integrantes do projeto entrem com os mesmos objetivos e vontade de fazer dar certo. Agora que conseguimos reunir os jogadores para montar uma pool, vamos falar sobre o aporte inicial do projeto. O aporte inicial nada mais é do que o valor que cada jogador vai investir no bankroll da sua pool. E para organizar isso, é preciso saber qual que é a banca que precisamos ter que garanta que as chances de quebrar a banca é de 0%. Ou seja, qual é o bankroll que nos deixa 100% confortável para jogar determinado ABI. Para isso, vamos utilizar a ferramenta chamada Prime Dope, na qual vamos ensinar como utilizá-lo da melhor maneira nas próximas aulas. Mas fica tranquilo que a gente não vai te deixar na mão por aqui. Nós do Baga utilizamos um aporte inicial de 1.000 bains para a nossa pool e para todas as outras pools que a gente já mentorou. De várias simulações que a gente já fez utilizando essa ferramenta, esse valor já era mais do que o necessário para deixar a banca confortável no início do projeto. Após definir qual é a banca necessária da pool, basta dividir esse valor pelo número de integrantes do projeto e teremos o valor que cada um precisa aportar para começar os trabalhos. Vamos fazer um exemplo prático? Vamos analisar um grupo de 5 jogadores de ABI 5, que possuem um ROI de 15%, que os torneios que eles jogam têm em média 500 pessoas. Para encontrar a banca necessária nessa simulação, eu coloquei eles fazendo um número muito alto de torneios para atingir o limite máximo que a banca é necessária para não quebrar, e esse foi o resultado. A banca que eles precisam ter seria de no mínimo $3.279. Com esse resultado em mãos, é importante a gente ser pessimista e colocar uma margem de erro no valor total, pois caso o ROI real do grupo de jogadores seja de 10%, a banca necessária seria diferente. Essa banca seria de $4.731. Chegando num resultado muito próximo dos 1.000 bains que eu comentei anteriormente. Portanto, cada jogador iria precisar aportar $946 no bankroll da pool para iniciar o projeto. Gostaria de salientar a importância de assistirem às próximas aulas para vocês aprenderem a simular os cenários que sejam mais próximos da realidade de vocês. Cada caso da formação de uma pool precisa ser avaliado individualmente. Não se guiem apenas nos 1.000 bains, beleza? Muito obrigado pela atenção, galera. Nos vemos na próxima aula, onde vamos falar melhor sobre o alinhamento entre os players e sobre o contrato da pool.